Oi, doutor. Oi, doutora. É um prazer me dirigir a você. Esse filme é dirigido aos juízes, juízas, promotores e promotoras. Meu nome é Débora Medeiros e daqui a pouco, quando eu chegar ao meu trabalho, também vão me chamar assim. Doutora. Eu sou médica. Além de ser chamados de doutores, nós, médicos, juízes, promotores, temos outra coisa em comum. Nós tomamos decisões. Decisões importantes, decisões que envolvem riscos, que mudam a vida de outras pessoas. Decisões que afetam a sociedade. Eu não tenho dúvida de que vocês experimentam, como eu, o peso dessa responsabilidade. Eu na saúde, vocês na justiça. Saúde e justiça. Acho que pouca coisa é tão importante quanto isso para a vida de um país. Não concordam? Este vídeo faz parte da série DR, um projeto do Justa, uma organização que trabalha com temas caros para a gestão da justiça. Nosso objetivo é conversar sobre um problema que está nos deixando muito preocupados. Estamos observando a emergência de uma grande crise mundial na saúde. Não estou falando da Covid. Estou me referindo ao que veio na esteira da pandemia. Uma crise da saúde mental, com dimensões catastróficas. Numa tragédia como esta, é comum o desenvolvimento de transtornos como depressão, estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade. E isso é muito preocupante. Estamos entrando num período de enorme sofrimento coletivo. E sempre que há sofrimento, naturalmente disseminam-se as tentativas de aliviar esse sofrimento. Estamos vendo isso com muita força neste momento. Assim que a pandemia começou, o consumo de Rivotril aumentou 22%. O de antidepressivos cresceu 17%. O consumo pesado de álcool aumentou 35%, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Tem aumentado os transtornos ligados ao uso descontrolado do smartphone e das redes sociais. Tem muita gente procurando algum tipo de conforto, de distração, de prazer, só que nem todos esses alívios estão dentro da lei. Está aumentando também a busca por alívios trazidos pelas drogas consideradas ilegais. E neste tema, o meu trabalho e o seu têm uma intersecção. Estou me referindo à lei de drogas, que vocês, doutores, conhecem bem melhor do que eu. Aprendi que, pela teoria do direito, o bem jurídico que essa lei protege é a saúde pública. Ou seja, vocês, operadores do direito, ganharam também a responsabilidade de proteger a saúde. É por isso que estamos gravando essa série. Nós da saúde temos tido acesso a muitas evidências científicas sobre sofrimento, sobre dependência e sobre drogas que podem ser úteis para ajudar nas suas decisões como ajudam nas minhas. Em especial, temos aprendido sobre como ajudar e como não atrapalhar pessoas que estão enfrentando uma dor. Neste assunto, quero pedir que vocês também se guiem pelo princípio mais fundamental para quem trabalha na saúde, estabelecido há mais de 2000 anos por Hipócrates, o patrono da medicina. Primum non nocere. Antes de tudo, quem serve à saúde precisa tomar muito cuidado para não causar dano. E no momento atual, de muita vulnerabilidade, é muito fácil causar dano. A população fragilizada explodiu. Tem milhões de pessoas em luto, desempregadas, desesperançadas, sem casa, sentindo raiva, com fome, sentindo dor e procurando alívio. Por isso, o Escritório da ONU para Drogas e Crime advertiu num relatório recente que os desafios das drogas ilícitas se tornam cada vez mais complexos e a crise do Covid-19 e a desaceleração econômica ameaçam agravar seus impactos, principalmente
sobre os pobres, marginalizados, vulneráveis. A agência tem recomendado uma abordagem mais equilibrada e baseada em evidências para lidar com os problemas relacionados às drogas. Num artigo recente, publicado pela revista Lancet, temos evidência muito clara de que o encarceramento tem um impacto muito negativo na saúde individual e também na saúde pública. Doutor, doutora, lembre-se que na vida de alguém que já está sofrendo, a cadeia terá o efeito de aumentar essa dor. Tem muita gente recorrendo às drogas porque sente dor. E tem muita gente vendendo drogas para os filhos não sentirem fome. Prender mais, reprimir mais, pode acabar causando mais dano e, portanto, prejudicando o bem jurídico que deveríamos defender juntos, a saúde pública. No próximo vídeo, quero contar um pouco do que estamos aprendendo sobre os mecanismos que causam a dependência. É importante que juízes e promotores não acabem acionando esses mecanismos acidentalmente. Como disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o período difícil que estamos vivendo precisa ser um tempo de ciência e de solidariedade. De diálogos também, eu espero. É um prazer conversar com vocês. Até já!